Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Thay e tem 3 anos que eu saí de São Paulo. E eu quero contar sem fofoca como que foi tudo isso. E como que foi principalmente para uma pessoa nascida e criada em São Paulo, que passou a vida inteira pensando que jamais conseguiria sair de uma cidade tão movimentada, tão cheia de coisas como São Paulo. Eu lembro que eu falava que eu só sairia de São Paulo para uma cidade como Nova York, porque eu achava que eu não conseguiria me acostumar com uma vida mais parada, mais pacata, sem tanta coisa pra fazer. E veja só, saí tem 3 anos e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Apesar de eu falar quando criança que eu jamais sairia de São Paulo porque eu achava que a vida era muito movimentada, era a cidade das oportunidades, eu pensava com muito carinho no Rio de Janeiro por motivos muito bobos, assim. Queria morar no Rio de Janeiro porque meu melhor amigo da época morava na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, só que eu ainda queria morar numa capital, né? Então pensei, fico mais perto dele, mas ainda consigo curtir aqui uma vida com movimento. E eu vi o Rock in Rio de 2012 e aquilo me brilhou os olhos. Então eu fiquei com aquela coisa, aquele sonho embutido em mim sobre morar no Rio, ter uma vida diferente, completamente diferente do que era em São Paulo. Mas a vida adulta bate e a gente começa a criar relações que a gente quer levar pra vida inteira, né? Então, amizades, carreira, até lugares que a gente gosta de ir, frequentar. A gente tem medo de sair daquela zona de conforto e perder algo que já é certo. E uma coisa que me deu um empurrão forçado em direção do meu sonho foi a pandemia. Que foi um momento que eu tava distante dos meus amigos, mas eu ainda tava próxima. A gente conseguia jogar, a gente conseguia ligar, assistir filmes online. E era difícil, sim, mas era possível. E eu vi que a minha vida cotidiana não tava mais do jeito que eu queria que ela fosse. Eu queria que fosse diferente. E aí foi quando eu comecei a fazer minha movimentação para fazer um mestrado no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu acho que isso foi muito mais como uma desculpa para sair de São Paulo do que, de fato, pelo mestrado em si. A questão é que eu sempre quis morar no Rio de Janeiro e às vezes parece que o sonho por ele mesmo não é o suficiente. Se for só porque você quer, por que você vai sair da zona de conforto, vai abandonar seus amigos, sua família, só por algo que você quer? Parece que não é o suficiente, mas deveria ser. Porque se você fosse fazer isso por qualquer outra pessoa, faria sentido, mas que sentido maior tem de você fazer uma coisa por si mesmo? Se cada um fizesse as coisas por si mesmo, ninguém estaria enchendo o saco dos outros. Eu falo, uma pessoa feliz não enche o saco dos outros. Então, na época, eu busquei uma desculpa para sair de São Paulo, que no caso é o mestrado. Para você pode ser uma oportunidade de trabalho, alguma coisa de estudos, se mudar porque você conheceu alguém de outro estado, cidade. Mas o que realmente importa é que você queira sair de São Paulo. Na época, eu ainda tava na casa dos meus pais, né? Então, não tinha muitas coisas assim pra mudança, não tinha geladeira, não tinha fogão, era tudo de casa. Mesmo que eu tivesse comprado algumas coisas, eu não ia tirar mobília da casa dos meus pais, sabe? Então, não fazia sentido contratar um caminhão. Então, eu chamei um amigo meu que tinha carro, pedi uma ajuda pra ele, enfiei tudo num HB20 hatch, que quase não cabia nada, mas cabia eu, meu computador, mala de roupa e o air fryer, e isso assim já foi maravilhoso, e fomos rumo a Niterói. E para uma mudança interestadual, talvez faça sentido você comprar as coisas já no local novo, talvez você economize com o carreto, mas depende muito da quantidade de coisas que você tem. Se você já tem mobília, aí vale a pena. Inclusive, quando eu mudei, porque depois do Rio eu me mudei para Belo Horizonte, que é onde eu estou hoje, eu contratei uma empresa de mudanças que é a Graneiro, que eu acho que assim é a maior do mercado, e eu fiz a mudança por aproveitamento e ficou muito mais barato do que as empresas de mudança que eu tava orçando ali no Rio de Janeiro e em Niterói. Então essas são duas opções bem viáveis se você tá pensando em sair de São Paulo. Hoje eu não voltaria para São Paulo. Tem algumas condições bem específicas que me fariam voltar para São Paulo, mas tem muitas condições que não me fariam voltar. Segurança, qualidade de vida, custo. Custo em São Paulo é muito caro. Então, o que eu falo é que se você tem oportunidade para morar num local que você vai pagar menos, só que tem uma qualidade de vida melhor, talvez faça sentido. Se é uma opção para você trabalhar home office ou você trabalhar alocado em outro estado, outra cidade, eu acho que às vezes faz mais sentido do que você ficar ali só porque tem muita gente, só porque parece a terra das oportunidades,
mas a gente pode fazer nossas oportunidades em todos os lugares, e eu acho que isso não deveria ser uma crença limitante na vida de ninguém. Eu, como fui nascida e criada em São Paulo, achava que São Paulo era a melhor coisa do mundo, assim, não havia outro local melhor. Mas existe tanta beleza e tanta diversidade fora de São Paulo, e não tô falando que São Paulo é ruim, mas você pode conhecer outras coisas para além de São Paulo, entende? Você já conhece São Paulo, você já conhece toda a diversidade cultural que existe dentro de São Paulo. Por que você não expande um pouquinho a sua cabeça para outros locais, outras cidades, outros estados, outras vivências, outras culturas? O que acontece? Quando eu estava na faculdade, eu dava a dica de que você deveria fazer estágios em todas as áreas para você entender qual área você se identifica mais. E agora, adulta, eu estou percebendo que morar em locais diferentes também me faz pensar sobre qual vai ser o tipo de vida que eu quero ter na minha velhice, no meu futuro. E isso vai me ajudar muito eu ter esse repertório de locais diferentes. E lógico que também você nascer, crescer e conviver no mesmo local faz com que você tenha repertório de lá, né? Então você vai saber exatamente qual que é o posto de saúde, qual que é um médico bom, um bom barbeiro para cortar seu cabelo. Mas, quando você sai da sua bolha, você se vê obrigado a pesquisar, entender mais, entender o que é melhor para você e não ficar forçado também a uma comodidade que você aprendeu há anos e anos. Então, eu acho que para um crescimento pessoal, principalmente aqui nos 20 a 30 anos, é muito bom, porque te faz sair de uma zona de conforto que às vezes os 20 e 30 anos começam a te puxar, né? Então, ficar na casa dos pais, é muito difícil pagar aluguel em São Paulo. Você expandir seu mundo para uma nova localidade já te força a viver novas experiências, por mais básicas que sejam, seja cortar o cabelo, seja ir no mercado, entender como que funciona a feira. Por exemplo, aqui em BH, as feiras são muito mais culturais do que em São Paulo, que são muito mais de verduras. Então, a gente acaba aprendendo muita coisa no próprio dia a dia. Isso também faz a nossa cabecinha trabalhar um pouco melhor. Vale a pena correr atrás para você realizar e não ficar com aquela aba aberta na sua cabeça, sabe? Como se fosse as abas de navegador. Não deixa aquela aba. Vai, realiza. Não deu certo, não gostou, tudo bem, você realizou, você concluiu aquela sua vontade de morar naquele lugar. Ah, mas não vai ter infraestrutura que São Paulo tem. São Paulo hoje dá vazão para a quantidade de pessoas que tem? Quanto tempo você passa na fila de um pronto-socorro? Eu tenho muita sorte porque eu tenho plano de saúde pela minha empresa. No caso, eu não fui a pessoa hospitalizada, mas meu noivo precisou ir algumas vezes no pronto-socorro. E eu juro que entre a porta e a gente ter o atendimento, não levou 7 minutos. Qualquer vez que eu fui num pronto-socorro em São Paulo, pagando no particular ainda, eu não fui atendida com menos de meia hora. Pode ser que tenha regiões que você é atendido com menos de meia hora, dependendo do caso, né, também. Mas para casos muito simples, aqui a gente foi atendido super rápido. Tem uma infraestrutura boa de saúde aqui em BH. É difícil de achar médicos bons em algumas áreas. Mas quando a gente fala de comparação, que não tem um lugar melhor do que São Paulo de infraestrutura, eu acho que é um erro, porque depende muito da região e do seu poder aquisitivo. Porque em São Paulo, se você puder pagar mais, obviamente você vai ter uma boa infraestrutura. Só que o quanto você consegue pagar mais e comparado a outros estados, isso faz sentido? Você pagar tanto a mais para ser atendido rápido, quando em outro lugar você só seria atendido rápido. Sobre sair de São Paulo ou da sua cidade natal, é muito importante você estar alinhado com o seu entorno, porque ele vai te influenciar o tempo inteiro. São Paulo é o lugar do trabalho, da carreira e da agitação, assim, não para nunca. Se você está com problemas de ansiedade, que você não consegue parar, levar a sua vida com calma, talvez São Paulo não seja pra você, porque ela vai te acelerar. Eu entendo também o porquê São Paulo funciona desse jeito, porque se você parar pra conversar com alguém ali no metrô, uma senhorinha que quer desabafar, e você perde seu vagão, talvez você não consiga chegar em casa do mesmo jeito, talvez você chegue em casa 1 hora depois, porque aquele vagão combinava com o horário certinho do seu ônibus, que aí quando você pegar o próximo vagão, por mais que seja, sei lá, 30, 1 minuto e meio depois, você vai chegar pro próximo horário do ônibus, que só passa daqui a 50 minutos. Então não há tempo para parar em São Paulo.
E faz sentido, é compreensível isso. Mas isso também molda um pouco da nossa personalidade, de não conseguir parar, não conseguir parar pra comer, não conseguir parar pra fazer as coisas com atenção plena. E aí vamos pra pergunta-chave: como sair de São Paulo? É muito mais simples do que parece. Ache o local que você quer morar, procure aluguel, faça seu contrato, arrume suas malas e vai. Não tem segredo. Ah, mas eu preciso... O que você precisa são essas 5 coisas. Qualquer outra coisa é um adicional. Lógico que quando você chegar, você vai ter que fazer todo o trâmite de transferência de titular de conta, assinar internet, assinar TV a cabo. Quem que assina TV a cabo hoje em dia? De fato, você precisa de um contrato de aluguel, chegar no lugar e morar. Não tem mais nada além disso. E aí falar de uma coisa que pra mim foi maravilhosa de ter me mudado, que é o tempo e o clima. Apesar de eu estar aqui com o suéter, não tá tão frio, tá? Em São Paulo acho que eu não estaria com esse suéter. Na verdade, estaria porque eu sou muito friorenta. Mas São Paulo é muito frio e eu vivia com rinite em São Paulo. O que eu já economizei de comprar loratadina depois que eu me mudei deve ser surreal, assim. Loratadina é baratinho, mas fazia parte ali do meu budget do mês. Acho que se mudar de São Paulo, principalmente se for sua cidade natal, te abre muitas portas. É um crescimento pessoal, assim, inimaginável. O que eu cresci nos últimos 3 anos, eu acho que eu teria demorado uns 7 em São Paulo pra adquirir tanta maturidade, porque é muita coisa o tempo todo que você precisa estar se desenvolvendo, conhecer novas coisas, se abrir para outras pessoas, criar novos vínculos numa nova cidade. Então, principalmente se você estiver nos seus 20 e poucos, esse é seu sinal. Eu estou abençoando a sua mudança, você sair de São Paulo e viver uma nova vida. Porque você tem 20 e poucos anos e não vai parar aqui. Bem, esse foi o vídeo de hoje, bem longuinho. Não esqueça de me deixar perguntas aqui nos comentários do que vocês querem saber da vida de quem saiu de São Paulo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!